Existem momentos na nossa vida que nós temos que cantar. Existem momentos na nossa vida que nós temos que chorar. Mas só que uma coisa nós não podemos fazer é deixar de adorar e de servir a Deus. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Toda a igreja, se for pra cantar, se for pra chorar, mas eu não abro mão. Mais uma vez, se for pra cantar, se for pra chorar, mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Pastor, Deus levanta. Pregador, Deus levanta. Cantor, Deus levanta. Os adoradores, adoradores, Deus procura. Os olhos de Deus procura os adoradores, não somente sábios, aqueles que são doutores. Ele procura quem adore com sinceridade. Deus está procurando adoradores de verdade. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, mas eu não abro mão deste Deus que eu adoro. Ministério, Deus levanta. Obreiros, Deus levanta. Missionário, Deus levanta. E os adoradores, adoradores, Deus procura. Os olhos de Deus procura os adoradores, não somente sábios, aqueles que são doutores. Ele procura quem adore com sinceridade. Deus está procurando. Ele achou aqui nessa noite adoradores de verdade. Então, se for, mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Se for pra cantar, se for pra chorar, desse Deus que eu adoro. Se for pra cantar, e se for pra chorar, e quem não abre mão desse Deus, Xarai de cobra nagaxanderebia nagaxandaraia. Se for pra cantar, se for pra chorar, mas eu não abro mão. Mas eu não abro mão. Amém, irmãos? Palmas que glorifica a Deus. Vamos meditar na palavra. Vamos meditar na palavra, irmãos. Livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo de número 4. Aleluia.
A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minha veste no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Então vamos fazer menção da palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns irmãos ainda estão procurando, né? Nós vamos assim aguardar. Aleluia. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chamai-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo daqui a um ano abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado. Quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse o seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: levai-a a sua mãe. E o tomou e o levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Glória a Deus. Aleluia. Deus, fala conosco, meu Pai, segundo o teu querer. Não, Deus, o que eu quero falar, nem o que tua igreja quer ouvir, mas que o Senhor venha falar conforme a nossa necessidade. E todos que querem assim, levante as tuas mãos e diga: mais graças a Deus que já deu a minha vitória. Então podes glorificar a Deus por essa palavra. Quem pode glorificar a Deus? Querido, aqui nesta noite está a palavra aos Hebreus, capítulo de número 4, no seu verso 12. Ele vai dizer que essa palavra é viva porque tem vida. Ele vai dizer que essa palavra é eficaz porque tem efeito. Ele vai dizer que essa palavra penetra, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, porque a espada de dois gumes atravessa o material. Mas ele vai dizer que essa espada vai até a divisão da alma e do espírito, vai até juntas e medulas, é apta para discernir pensamento e intenção de cada coração. A intenção de Deus nessa noite
é de fazer o bem, que a Bíblia diz lá no livro do profeta Jeremias: eu intento ao meu povo de fazer o bem, porque os meus pensamentos são bons, por o pensamento deles é bom. O livro de Mateus, capítulo de número 11, no seu versículo de número 28, ele diz: vinde a mim todos quem quer estar cansado. Quem sabe nessa noite tem pessoas que estão cansadas, cansada do seu labor, cansada dos seus afazeres, cansada de vir lutando, cansada de passar por essa situação, mas ele diz assim: os cansados e os sobrecarregados. Quem sabe sobre a sua vida sobreveio uma situação que muitas das vezes você tem dito: meu Deus, eu não aguento mais, meu Deus, eu não suporto mais, mas ele diz nessa noite que ele é o socorro bem presente no momento da sua aflição. Livro de Salmo 34, no seu versículo de número 19, ele vai dizer que muitas são as aflições de justo, mas Deus ele livra de todas. Quando chega no Salmo 46, versículo de número 10, ele vê um povo que está ansioso, um povo que está lutando, um povo que está se esforçando. Aí ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí ele vai dizer assim: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Para quê? Para que possais achar descanso para a vossa alma. Porque ele tem um fardo leve e ele tem um jugo suave nessa noite para a sua vida. Quem sabe você tem ouvido palavra pesada que fere o teu coração e que abate a tua alma. Aí Deus me diz aqui nessa noite: por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás aflita dentro de ti? Espera dentro de pouquinho de tempo, porque aquilo que eu vou fazer não vai tardar e a minha vitória vai chegar. Quem crê na tua vitória, bate palma e glorifica. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo da verdade. A Bíblia diz, irmão, que nessa oportunidade em Sunem tem uma mulher. Essa mulher, o nome dela não é Sunamita, ela é conhecida como Sunamita porque ela habita na cidade de Sunem. Na cidade de Sunem, vai passando sempre ali próximo à casa dessa mulher um homem por nome de Eliseu, um profeta de Deus. Naqueles tempos existia profeta, existia sacerdote, existia rei. Quem era o profeta? O que trazia de Deus para o povo. Quem era o sacerdote? Ele trazia do povo e levava para Deus. E quem era o rei? Como foi dito aqui nessa noite por intermédio da serva do Senhor, que teve assim a oportunidade. O rei é aquele que tinha assim a capacidade de julgar a causa da nação, a causa do povo. Todos aqueles que tinham uma causa difícil de ser resolvida, chegava diante do rei e o rei julgava a causa segundo a justiça divina. Podemos observar que esse profeta Eliseu, antes dele ser profeta, antes de ele receber o chamado, ele estava na casa do seu pai Safate. Ele estava arando a terra com 12 juntas de boi. A Bíblia diz que agora Deus, é uma oportunidade a qual o profeta Elias, ele se encontrava em uma situação, passando por um processo, passando por uma perseguição essa que ele não suporta. Ele vai entrar em uma caverna, e dentro daquela caverna, ele como profeta, ele queria ouvir a voz de Deus, ele queria ouvir Deus falar com ele, porque ele estava passando por um momento depressivo, a ponto até mesmo de pedir a morte. A Bíblia Sagrada nos relata que agora o profeta de Deus está em uma aflição. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir Deus falar comigo. A Bíblia diz que agora vai vir um terremoto. Naquele terremoto, Elias sabia que Deus manifestava por terremoto, porque uma certa oportunidade, quando Moisés ele sobe ao monte para falar com Deus, a Bíblia diz que o monte tremeu. O povo que estava abaixo disse assim: ó, Moisés não vai descer porque Moisés já está morto. Mas a Bíblia diz que a voz de Deus falou tão
tão tremenda com Moisés, que foi algo diferente, que quando Moisés ele desce do monte, a sua face está resplandecendo, a ponto de que o povo, para falar com ele, se houve necessário de ele colocar um véu, porque a glória de Deus desceu por intermédio daquele terremoto. Então Elias vai sair e vai dizer: Deus vai falar comigo, porque Deus ele veio no terremoto. A Bíblia diz que ele sai, mas Deus não veio no terremoto. A Bíblia Sagrada nos relata que agora vai vir um vento impetuoso, um vento forte. A Bíblia diz que agora Elias vai sair e vai dizer: Deus, ele se manifesta no vento, porque no livro de Ezequiel 37, a Bíblia diz que os corpos já estavam de pé, mas se havia necessário soprar o Espírito, dos quatro cantos vinha um vento, e a Bíblia Sagrada nos relata que o vento veio e encheu todo aquele corpo, todo aquele exército de osso seco que se colocou de pé. Então ele vai dizer: Deus ele está vindo no vento, mas só que Elias vai sair e Deus ele não veio no vento. A Bíblia diz que agora vem um fogo tremendo descendo mediante aquela caverna. A Bíblia diz que Elias vai dizer: olha, Deus, quando eu estava no Monte Carmelo, Deus respondeu com fogo. Então Deus veio falar comigo por intermédio do fogo. Mas a Bíblia Sagrada nos relata que Elias vai sair e vai dizer: Deus fala comigo. Mas a Bíblia diz que Deus não fala no fogo, mas a Bíblia diz que quando Elias entra na caverna e ele está lá dentro da caverna, a Bíblia diz que veio algo suave. É para você que está querendo Deus fala comigo. Deus usa o teu servo, Deus usa a tua serva. Mas foi no momento da calmaria que Deus ele chegou dizendo: Elias, Elias, Deus ele te conhece, Deus ele te vê quando o homem não vê, Deus ele te chama quando o homem não chama, Deus te dá a palavra como o homem não dá a palavra. E Deus nessa noite está dizendo: eu estou trabalhando na sua vida no silêncio, é no momento da calmaria, é nesse momento que você diz: Deus me dá a palavra, Deus ele não dá a palavra. No momento que você diz: Deus usa um profeta, Deus ele não usa profeta. No momento que você diz: olha, Deus usa essa irmã, Deus usa. Você chega diante de um vaso de Deus, que você vê que é um vaso de Deus, que Deus muitas das vezes já foi usado para falar contigo. Aí você diz: Deus vai falar comigo, e Deus ele fica no silêncio. Mas Deus está trabalhando na tua causa. Deus ele está pelejando nessa guerra. Deus ele está com o exército dele cortando laço. Deus ele está fechando sepultura. Deus ele está jogando enfermidade por terra. Deus está dando cura. E a Bíblia Sagrada nos relata que agora Elias ouviu a voz de Deus. Elias vai dizer: ó Senhor, estou aqui dentro dessa caverna, porque mataram os seus profetas, só sobrou eu. Podemos observar que muitas das vezes parece assim, irmão. Parece que só eu ou só você está passando por essa situação difícil. Mas a Bíblia vai chegar a dizer, Deus vai dizer: olha, Elias, eu já guardei de 50 em 50, que tenha assim sido alimentado só com pão e água, mas tem guardado a minha palavra, não tem negado o meu nome. A Bíblia Sagrada nos relata que Deus vai falar com Elias, vai dizer: oh, Elias, agora eu quero que você vá ungir Asaías como rei da Síria, você vai ungir Jeú como rei de Israel, e você vai ungir Eliseu no teu lugar como profeta. A Bíblia diz que Elias vem com a sua capa, lança sobre Eliseu. A Bíblia diz que agora vai prosseguir a caminhada de Eliseu com Elias. Agora então somente ele sai de Gilgal, Eliseu, e Elias vai dizer assim: olha, Eliseu, fica aí, porque eu vou até Betel. A Bíblia diz que Eliseu olha para Elias e diz: tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, eu não te deixarei. Eles ambos vai chegar em Betel. Quando chegar em Betel, a Bíblia diz que Elias vai dizer: olha, Eliseu, fica aí, porque eu vou até a cidade de Jericó. A Bíblia diz que Eliseu vai olhar para Elias e vai dizer: tão certo como vive o Senhor
e como vive a tua alma, eu não te deixarei. Ambos vai sair agora tão somente. Elias vai dizer ao Eliseu: fica aí em Betel, porque em Jericó, porque eu vou agora até o Jordão. A Bíblia diz que Eliseu vai olhar para Elias e vai dar a mesma resposta: tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, eu não te deixarei. Quando ambos chegam até a beira do Jordão, eles têm que passar para o outro lado. E como é que vai passar? Porque só tem água na sua frente, aquela grande barreira de água. Não tinha uma embarcação, não tinha um meio de transporte para chegar do outro lado, mas só que tinha a fé. Ei, querida, é por intermédio da tua fé que você vai chegar do outro lado. É por intermédio da tua fé que as portas não vão se abrir, não, que as portas já estão abertas. O que é fé? Fé é algo que está no seu coração, que você não está vendo, mas você vai contemplar a tua vitória. Quem crê que você vai contemplar a tua vitória? Oh, xarede cobra na gaxanderebia. A Bíblia diz que Elias vai pegar o manto, vai estender sobre a água, e a Bíblia diz que o milagre vai acontecer. As águas vai se abrir, ele vai chegar do outro lado. A Bíblia diz que quando ele chega do outro lado, ele vai fazer uma pergunta a Eliseu. Elias vai dizer: Eliseu, me pede o que você quiser que eu vou te conceder. Eliseu vai olhar assim para Elias, ver que há uma porção do Espírito de Deus na vida de Elias. Agora ele vai dizer assim: olha, eu quero uma porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre a tua vida. Esse querido, nessa noite está descendo porção dobrada do Espírito de Deus sobre a tua vida. É o Espírito que vai fazer você prosseguir, é o Espírito que não vai fazer você desistir, é o Espírito que não vai fazer você duvidar, nem você dar ouvido à palavra negativa. Aquele que disse assim: olha, tem pessoas aqui nessa noite que você disse assim: olha, o meu sonho é esse. Você contou para o seu maior amigo ou melhor amiga, aí ele olhou assim e disse para você: você está sonhando alto demais. Aí você vai no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33:3. O que é que está escrito? Clame a mim e responder-te coisas o quê? Grande. Oh, Espírito de Deus, o que Deus vai fazer na sua vida é coisa grande. O que Deus ele tem para a sua vida é coisa grande. Não fique limitado às promessas de Deus. Se Deus ele te prometeu, te deu uma palavra que você vai conseguir, é porque a palavra de Deus é a palavra fiel, é a palavra final. Eu posso dar uma palavra e Deus pode jogar por terra. Seu pai pode dar uma palavra e Deus jogar por terra. Seu melhor amigo te dá uma palavra e Deus jogar por terra. Alguém amaldiçoar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios e Deus jogar por terra. Mas se Deus deu uma palavra a seu respeito, lá em Isaías 43:13, antes que houvesse dia eu sou, não há nada que possa escapar estando em minha mão, e operando Deus, ninguém pode desfazer. Operando Deus, ninguém pode impedir. Não tem cara feia, não tem perseguição, não tem levante, não tem contenda, não tem obra de bruxaria, não tem obra de magia negra. Pode pegar o teu nome, pode ir no cemitério, pode chegar em uma catapunda, ou então dentro de uma cova a qual morreu alguém com um problema de loucura. O meu Deus deve estar nessa noite repreendendo uma palavra, a maldição que foi lançada em prol da sua vida, e obra de bruxaria que foi feita dentro de uma sepultura, no túmulo de uma pessoa que morreu de loucura. Deus deve estar jogando por terra nessa noite, porque Ele está dizendo que Ele está abatendo todas as palavras de maldição. Ele está abatendo os espíritos malignos que foi alimentado durante esses dias para vir de encontro à sua vida. O meu Deus, Ele está dizendo que o anjo dele está pelejando, está guerrilhando. Eu vejo nessa noite aqui um anjo do Senhor pelejando em prol de vidas, cortando o laço e te dando vitória. Se você crê, bate palma e glorifica a Deus. Irmão, eu vou descer um pouco, eu vou descer. Eu gosto assim de ficar bem próximo, bem pertinho, porque assim que Deus for me revelando na palavra, aí eu já vou entregando as revelações de Deus. A Bíblia diz que agora Eliseu recebe a porção dobrada. Eliseu passou para o outro lado do Rio Jordão com Elias. Estava com Elias. Elias que fez o mistério quando passou para o outro lado. A Bíblia diz que agora Elias ele vai ser tomado por uma carruagem de fogo.
Quando Elias vai ser tomado por uma carruagem de fogo, quem é que vê? Eliseu. E recebe a promessa. Desce sobre ele uma porção dobrada do Espírito que estava na vida do profeta Elias. A Bíblia Sagrada nos relata que agora Eliseu está do outro lado. Só que do outro lado, Eliseu está sozinho. Do outro lado, Eliseu parece que está sozinho. Do outro lado, parece que Eliseu está sozinho. E do outro lado, tem uma multidão dizendo: agora eu quero ver que ele está sozinho. Eu quero ver se o Espírito que estava com Elias se está com Eliseu. Mas a Bíblia diz que o mesmo Espírito que estava na vida de Elias estava na vida do profeta Eliseu. É o mesmo Espírito que está na tua vida. Deus, ele está dizendo que nesta tua aflição ele está contemplando. Ele tem contemplado as suas madrugadas. E muitas das vezes o sono foge. Você diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tu não vai fazer nada, porque Deus, ele está dizendo que essa peleja não é sua. E ele desceu para pelejar a tua peleja. Ele diz para contigo: olha, a minha serva, descansa o teu coração, porque já estou eu entrando com providência na tua causa. E a Bíblia Sagrada nos relata que agora o profeta Eliseu, ele vai pegar o mesmo manto, vai estender sobre as águas, e o milagre vai acontecer. As águas vai se abrir. O mesmo Deus que levou o profeta Eliseu para o outro lado, foi o mesmo Deus que trouxe o profeta Eliseu para o lado de cá. E Deus, ele fala tão somente nessa noite para a tua vida, que o mesmo Deus que começou a boa obra, ele vai até o final, ele vai concluir. E ele ainda te diz assim, que o final das coisas é melhor do que o início. Toma posse da tua vitória. E a igreja glorifica a Deus. A Bíblia diz que agora Eliseu vai prosseguir a sua jornada. Eu já vou adiantar por causa do horário. No capítulo de número 4 de 2 Reis, Eliseu, ele vai profetizar, dando uma direção na vida de uma mulher. Essa mulher foi uma mulher viúva que perdeu o seu esposo. O seu esposo temia a Deus e era tão somente servo dos discípulos do profeta Eliseu. A Bíblia diz que aquela mãe está desesperada por uma boa causa. O seu esposo, depois que morreu, deixou uma causa, deixou uma dívida muito alta, e ela não teve com que pagar. Ela ficou aflita porque os credores vieram e bateram nas suas portas para tomar os seus 2 filhos para levar como escravo. Mas só que os credores, ele chega até a porta e para até a porta. Quando ele para a porta, aquela mulher, quem sabe, vai pedir um tempo. A Bíblia diz que agora ela vai na direção de Deus até o profeta Eliseu e vai dizer: olha, o meu marido, teu servo, morreu e ele temia ao Senhor. Ele deixou a dívida e veio os credores para vir tomar os meus filhos para que viesse servir como escravo. Mas só que o profeta vai olhar para ela e vai dizer: mulher, o que eu de te fazer? A Bíblia diz que depois ele vai dizer: o que é que tu tens em casa? O que ela tinha em casa não era o suficiente para saldar a sua dívida. Por isso que ela vai dizer: a tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite na botija. Ele vai dizer: agora você vai até os vizinhos, você vai tomar vasos vazios. Por que vasos vazios? Porque se viesse pedir vaso com azeite, iria multiplicar a sua dívida. E quem sabe aqueles que iria ajudar poderia dizer: olha, só não foi tirado os filhos por causa de mim, e abater no peito. Mas só que não era o homem que ia ser glorificado na vida daquela mulher, era Deus que queria ser glorificado na vida daquela mulher com pouco que ela tinha. A Bíblia diz que ela foi, tomou vasos emprestados, muitos e não pouco. Ela vai, entra na sua casa, ela vai, entra no seu quarto com seus 2 filhos, fecha a porta. Agora quem sabe, aqueles que estão do lado de fora não está entendendo o que está acontecendo dentro. A Bíblia diz, quem sabe, tão somente, a Bíblia não diz, mas quem sabe podemos observar que muitas vezes acontece, alguém observar e começar a aplicar algumas sugestões. Quem sabe alguém dizer: olha, ela escondeu o filho dela porque os credores já estão perto de chegar, então ela não vai ter com que pagar, porque ela pediu vasos vazios, não pediu azeite para que nós venhamos assim ajudar, então somente ela está escondendo. Quem sabe ela está
se escondendo. Ou que então, quem sabe, ela em uma depressão, está querendo tirar a sua própria vida. E querido, nessa noite, tem pessoas aqui que você está depressiva e você já pensou em tirar a sua própria vida. Deus ele está falando por intermédio da palavra. Tenha calma que ele vai entrar com providência, vai me tirar dessa situação e o dono da vida vai te dar vida. A Bíblia diz que tão somente aquela mãe está ali, tão somente deitando o azeite na vasilha. Enquanto ela está deitando o azeite na vasilha, quem sabe aqueles que estavam de fora estavam dizendo: olha, a porta se fechou. E querido, mas eu quero te trazer uma revelação dentro da palavra e na direção do Espírito Santo nessa noite. O mesmo Deus que é de porta aberta foi o que fez milagre quando aquela porta estava fechada. Fora estava acontecendo algo triste, mas dentro a alegria estava jorrando. A Bíblia Sagrada nos relata que agora os filhos, ela começou a deitar o azeite e ela dizia aos filhos: só traz mais vaso, traz mais vaso. Mas a Bíblia diz que chegou um momento que o vaso acabou. Então quando o vaso acabou, o azeite parou. Aquela mulher vai pegar aquele azeite e vai levar até o profeta de Deus, vai dizer: olha, aqui está o azeite. Ele disse assim: você vai vender, você vai pagar as suas dívidas e você vai viver do resto. Querido, o projeto de Deus na sua vida não vai ser aniquilado não. Mas quem sabe os credores já prepararam lá um cenário para colocar aqueles dois filhos para que viessem trabalhar. Quem sabe os credores disseram: vamos preparar o cenário aqui, porque ela não tem condições para pagar essa dívida, e ela tão somente vai dar os seus dois filhos. Mas isso foi a versão dele, porque Deus ele tinha algo de melhor. Ei querido, o algo de melhor de Deus está na sua vida. Não é as tramas, não é o projeto do adversário. O meu Deus ele está dizendo que é o projeto dele que vai prosperar nos seus caminhos. A Bíblia vai chegar a nos dizer que quem sabe os credores estão chegando alegre e vai chegar até a porta novamente. Sabe por quê? Ele não entrou na casa daquela mulher para tomar os seus filhos, porque Deus ele diz assim: ó, você está limitado. Deus nessa noite ele está colocando limite na investida do inimigo em prol da sua vida. Deus ele está dizendo: olha Satanás, de hoje e daqui agora você não passa. Deus ele está dizendo que a partir de hoje vai ser o trabalhar e o operar dele na sua vida. E se você crê, bate palma e glorifica a Deus. Tem pessoas aqui que parece que você vai perder. Já foi dito aqui, né? Acerca da causa daquelas duas mulheres. Tem pessoas aqui que você parece que vai perder. Aí Deus já está falando, revelando novamente aqui nessa palavra, né? Acerca do azeite. Mas quando nós passamos mais a seguir, no livro de 2 Reis, capítulo 8 a seguir, que é o texto a qual nós acabamos de ler, a Bíblia Sagrada relata que havia existido uma mulher em Sunem. Vai ser conhecida como a Sunamita, que a Bíblia vai chamar. A Bíblia diz que aquela mulher está com seu esposo dentro da sua casa, e a Bíblia diz que aquela mulher era uma mulher rica, uma mulher próspera, uma mulher que queria comprar o que ela queria comprar, comprava. Ela tinha para dar, ela dava. Ela tinha para emprestar, ela emprestava. Quem sabe alguém e queria devolver, ela dizia: não precisa devolver não, porque eu sou rica. A Bíblia diz que esse profeta Eliseu sempre está passando ali, saindo de um local, passando isso nem para outro local. Ela está observando. A certa oportunidade ela vai constranger ele a sentar-se à mesa para comer pão com ela. Mas a Bíblia Sagrada relata que ele comia pão, se levantava e saía. Ela não queria algo assim tão somente espontâneo, algo que viesse tão somente assim, sem passageiro. Ela queria ver algo que viesse durar mais. Por quê? Porque o profeta de Deus era como se fosse Deus sendo representado por ele. Então ela dizia assim: eu não quero Deus tão somente um pouco não, eu quero que Deus ele venha permanecer dentro da minha casa. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus ele está dizendo: enquanto você está aqui me adorando, eu estou lá jogando contenda por terra, eu estou lá tão somente trabalhando, eu estou lá desfazendo de obra de bruxaria, eu estou lá desfazendo de palavra de maldição, eu estou lá colocando a minha paz. Tem pessoas aqui que você não sente nem paz de estar dentro do seu lar. Parece que quando você pensa, quando você está na rua, que você pensa em ir para a sua casa, aí já você começa a aflição. Mas o meu Deus ele está dizendo nessa noite que ele está transformando. A sua casa vai ter paz, a sua vida vai ter paz. Você vai levar a paz para dentro da sua casa. Tem pessoas aqui nessa noite que você quer resolver com seus braços, com palavra. Deus ele está dizendo: olha, calai vós e eu falarei por vós, porque essa peleja não tereis de pelejar, eu pelejarei por vós e vós
vos calareis. No momento que você está lutando, Deus deve estar só observando. Deus deve estar vendo aonde é que você vai, porque você está lutando com o seu braço de carne. Aí quando você diz assim, meu Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Aí Deus deve dizer, agora vai ser comigo. Aí Deus deve tomar a sua peleja, Deus toma a sua causa. E outra, quando Deus deve entra na causa, antes de terminar a causa, Deus deve estar já assinando a tua vitória. Eu vejo nessa noite Deus deve descendo a bandeira da vitória. Eu vejo nessa noite vidas que você está passando por luta, está passando por situações adversas. Eu vejo pessoas aqui que você está lutando, parece que você dá um passo para frente e 2 passos para trás. E tem pessoas aqui nesta noite que a sua vida andava e a sua vida não anda mais. Deus está me dando revelação lá no livro de João, capítulo de número 5, quando aquele paralítico ele estava ali e tinha que se mover as águas para que ele viesse entrar e ser sarado, mas passava outro na sua frente porque ele estava paralítico. Mas a Bíblia diz que o dono da vida, aquele que tira a paralisia, chegou e disse assim, você quer ficar são? Ele vai tão somente responder, Senhor, eu não tenho ninguém por mim. Tem pessoas aqui nessa noite que parece que as coisas não estão andando na sua vida porque não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para estar do seu lado, não tem ninguém até mesmo que venha te dar incentivo. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou, e chegou com a palavra, e chegou com a solução, e disse assim, ó, levanta, toma a tua maca e anda. Outrora, aquilo que estava dominando aquele paralítico passou a dominar. O meu Deus, ele está dizendo nessa noite que aquilo que estava paralisado na sua vida, que não estava andando, hoje Deus ele já está movimentando. O céu está em movimento em prol da sua vida, e Deus ele está movimentando. Olha, Deus ele fala para contigo nessa noite, que Deus ele te trouxe aqui para alegrar o teu coração. E Deus ele diz que você parece que está só, mas não está só não. Eu vejo no seu caminho uma grande barreira, e tu lutando, querendo passar, e nada de passagem. Mas o Deus que abriu o mar vermelho, ele está aqui nessa noite, ele está abrindo porta para você, está abrindo um caminho para você passar, está jogando essa depressão que sobreveio sobre a sua vida. Eu vejo assim como se tivesse sua mão no teu coração, apertando, tu sentindo uma angústia grande, mas Deus ele está dizendo que o amor dele desce nessa noite, e a paz dele invade o teu coração. E Deus ele fala assim, descansa, porque estou eu entrando com providência. A igreja pode bater palma e glorificar a Deus. Meu Deus do céu, eu só fiz começar a pregar. A Bíblia Sagrada relata que aquela mulher sunamita, ela vai ver que o profeta está sem parando. Não foi suficiente ela dar uma porção de pão, porque ela vai ver que ele está cansado, ele precisa de um lugar de aconchego. A Bíblia diz que ela vai chamar o seu esposo. A Bíblia diz que ela vai dizer, olha, eu tenho visto que esse homem é um santo homem de Deus, ele passa sempre por aqui, só faz comer pão e prosseguir. Vamos fazer um quarto aqui junto ao muro, para que ele possa vir descansar. Nós vamos colocar uma cama, nós vamos colocar uma mesa, nós vamos colocar uma cadeira, e nós vamos colocar o candeeiro. Deus ele está dizendo que a providência dele está descendo para a igreja nessa noite. Deus está dizendo nessa noite que não é para tu se preocupar não, porque ele prepara tudo. Deus ele está dizendo que ele prepara tudo. Deus ele está dizendo que ele prepara tudo, porque ele é o dono do ouro e ele é o dono da prata. Deus fala para contigo, tão somente descansa, tão somente adora, porque Deus ele tem um chamado na tua vida, e tu não pode correr desse chamado, tu tem que abraçar esse chamado. Eu vejo assim Deus fazendo uma transformação por intermédio de tu dizer assim, olha Senhor, eis-me aqui. Deus ele só quer isso para te usar, para o nome dele ser glorificado. E Deus ele está dizendo, quando tu começar a caminhar com ele lado a lado, ele vai trazer alegria para o teu coração, ele vai trazer felicidade para a tua vida, ele vai entrar com providência na tua casa. E o teu sonho que tu está pedindo, Deus, até quando? Deus ele está dizendo, então somente faz o que eu te mando. A igreja bate palma e glorifica a Deus. A Bíblia Sagrada nos relata que aquela mulher vai chamar o seu esposo vai concordar com ela. Ó querido, nessa noite, meu Deus, ele está dizendo, livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, só pode andar 2 juntos se tiver de acordo. É dentro da palavra que Deus está trazendo revelação.
só pode dar o primeiro passo se os dois disser sim. Se um disser sim, o outro disser não, principalmente se for crente, vai orar que Deus vai mostrar. Ainda no livro de Amós 3:7 diz o que? O Senhor não fará coisa alguma antes de revelar seus servos e teus profetas. A Bíblia Sagrada diz que eles fizeram o quarto, prepararam tudo. Quando o profeta de Deus chega, que vê aquela honra, que vê aquela boa-estada, aquela recepção, ele vai olhar e vai dizer: não, agora eu tenho que profetizar. Eu tenho que profetizar a vitória. Ei, querido, nessa noite a profecia de vitória de Deus está descendo para a sua vida. Quem sabe alguém liberou palavra de derrota. Quem sabe alguém liberou uma profecia que não veio da parte do Senhor. Nessa noite, meu Deus, ele está dizendo: eu estou liberando palavra de vitória. Oh, xarai de cobrar na gachanderebe. Oh, uma certa oportunidade. Oh, tem pessoas aqui que você está dando ouvido a palavras que não é para você dar ouvido, que você está aceitando, que você está recebendo. Uma certa oportunidade. O rei da Síria vai investir contra Israel. Vai chegar para o rei Acabe e vai dizer: ó, Acabe, eu quero somente que você me dê os seus servos, me dê os seus príncipes, me dê as suas mulheres, me dê o seu tesouro, me dê tudo. Aí o Acabe diz assim: até eu vou me entregar. Mas só que existiam anciões, homens de Deus, experientes, que agora Acabe vai dizer assim: o rei da Síria depois vai mandar outra mensagem. O inimigo, irmão, ele não quer tão somente tomar a sua família, não, ele quer tomar a sua vida. Sabe por quê? Porque pelo seu intermédio Deus tem revelado o que está acontecendo na sua casa, na sua família, na sua vida. Aí você entra em oração, você ora a Deus em cima desse propósito, o inimigo fica furioso, aí cai por terra, Deus te dá vitória. Aí a Bíblia diz que agora Acabe diz que ia dar. Só que os anciãos depois veio dizer: não, peraí, olha, Acabe, enquanto você ir, enquanto suas mulheres e seus filhos ir, seu ouro e sua prata aí, tudo bem. Mas quando o rei da Síria mandou outra mensagem, diz assim: ó, eu vou querer entrar em todas as casas. Aí os anciãos dizem assim: não, peraí, ó, Acabe, não dê ouvido a essas palavras, nem aceite. Deus já está dizendo: ó, não aceite palavra de abatimento, não aceite palavra de maldição, palavra negativa. Quando você estiver assim naquela fé, que alguém tiver uma palavra que você vê que abateu o seu coração, o seu espírito, a sua alma, não aceite e nem consinta essas palavras. Aceite o quê? Que Deus me disse que você vai conseguir, que Deus disse que tem jeito, que Deus disse que ainda há esperança, que Deus está dizendo que a porta vai se abrir, Ele vai entrar com providência, Ele vai salvar a tua casa, Ele vai salvar a tua família, Ele vai te dar, entregar nas tuas mãos a vitória. Aí você pode aceitar, porque é promessa de Deus, não é proposta do homem. A Bíblia Sagrada nos relata, irmão, que foi feito, o profeta diz assim: meu Deus, o que é que eu posso fazer agora para abençoar essa sunamita? Vai chamar a sunamita e vai dizer: ó, sunamita, você quer que eu interceda aqui diante do rei? Ou diante do comandante do exército? Ela vai dizer: não, meu senhor, não precisa não, porque eu habito no meio do meu povo. Ela vai dizer assim: ó, eu estou em paz. Depois o profeta vai ficar: meu Deus, o que é que eu posso fazer para profetizar? O que é que eu posso fazer para abençoar? Tem pessoas aqui que o Espírito de Deus, o céu, nessa noite está em festa para te abençoar. Nessa noite o céu está dizendo assim: ó, Deus, ele está fazendo reunião com os anjos, ó, vai lá e dá vitória. Deus está dizendo: vai vitória, desce vitória. Sabe por quê? Quem sabe a potestade do principado criar uma barreira, irmão, como se fosse um dia de Daniel. Mas a Bíblia diz que Deus enviou outro anjo para pelejar. Irmão, eu vejo aqui nessa noite, no olhar assim espiritual, que o exército de Deus, ele está pelejando aqui nessa noite. Eu estou vendo uma guerra espiritual aqui nessa noite, mas eu estou vendo a espada trincando. Eu vejo nessa noite a espada do Senhor descendo aqui. Deus me disse que ia descer a espada, então Deus está descendo a espada aqui nessa noite para te defender. Oh, xarai de cobrar na gachanderebe. Oh, Espírito Santo. Oh, meu Deus de poder, meu Deus de graça. Aí a Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz que Geazi estava ali. Aí Geazi está observando a casa da sunamita. Aí a Bíblia diz que Geazi vai chegar para Eliseu e vai dizer assim: ó, meu senhor, sabe o que é? Olha, o profeta, a sunamita é rica, tem tudo que ela tem, olha a casa que ela tem, olha o que ela fez para o Senhor, para conosco. Aí depois ele vai olhar e vai dizer assim: o seu esposo, ela tem esposo, só que o seu esposo é velho. Aí vai dizer assim: só que nessa casa eu não vejo criança. Criança muitas vezes é símbolo de alegria dentro de uma casa, né, irmão? Meu Deus, ele está dizendo que a casa que não tem alegria, ele está descendo alegria. Ele vai alegrar a sua casa, vai alegrar o seu coração, a sua casa física, a sua família. Deus está dizendo que a alegria vai chegar.
a paz vai chegar, a contenda vai cair por terra, aquelas vidas que parece que vai derramar sangue. Meu Deus, Ele está dizendo nessa noite que Ele está repreendendo o espírito da morte. Ele está nessa noite, Ele está dando livramento. A Bíblia Sagrada nos relata que agora tão somente a sunamita está lá. Então Geazi vai dizer, ela não tem filho. Aí o profeta Eliseu vai dizer, então chama ela. Aí quando chamou a sunamita, que a sunamita chega, a Bíblia Sagrada nos relata que agora o profeta diz assim, olha, daqui a um ano você vai abraçar um filho. Aí ela vai olhar para a situação dela, vai olhar para ela, né? É claro que muitas vezes ouvimos assim, algo impossível assim que Deus há de fazer na nossa vida, nós questionamos, né? Segundo a nossa capacidade e a nossa situação. Tem pessoas aqui que você está dizendo que não tem condição, você não tem condição, mas Deus vai entrar com providência, vai te dar condição. Tem pessoas aqui que você começou algo e a sua condição financeira, ó, cessou. Deus, Ele está dizendo que Ele vai entrar com providência e você vai dar continuidade e vai chegar até o final e você vai dar um culto de ação de graça a Deus. Quem crê, bate palma e glorifica a Deus. A Bíblia Sagrada nos relata que agora passou um ano. Depois de um ano, o que é que acontece? Aquela sunamita vai abraçar um filho. Oh meu Deus, Ele está dizendo aqui, quem sabe, tem pessoas aqui que você está pedindo um filho a Deus, mas tem outras pessoas que Deus está dizendo que você vai abraçar a sua vitória. Quem vai abraçar a sua vitória, levanta as tuas mãos para o alto e dá glória a Deus. Oh meu Deus do céu, que hora é essa? 9h46. A Bíblia Sagrada nos relata que agora a sunamita, depois de um ano, abraçou aquele filho. Quando ela abraça seu filho, o seu filho está crescendo. Irmão, a questão não é quando nasce. O Espírito é mistério de Deus. Cadê o apóstolo? Apóstolo. A questão não é quando nasce. A questão é quando está crescendo. Xarai de cupra nagaxanderebia. A tua área espiritual começou, estava tudo em paz. Mas quando começou a crescer, a crescer, a crescer, aí a guerra vem. A Bíblia diz que a criança cresceu, está no campo com o segador do seu pai, já estava até produzindo. Mas só que a Bíblia diz que ele vai ser acometido com uma forte dor de cabeça, a ponto de dizer, ai, a minha cabeça. Tem pessoas aqui nessa noite que você sente uma dor de cabeça estranha, bem no centro da sua cabeça, e você diz assim, meu Deus, que dor de cabeça é essa? O meu Deus, Ele está dizendo nessa noite que era um câncer que estava começando a crescer. São 3 pessoas, não precisa levantar a mão, porque Deus já está dando livramento, já está dando vitória, está te curando nessa noite. Oh Espírito Santo da verdade. Ele disse, ai, a minha cabeça. E a Bíblia Sagrada nos relata que estava com os segadores no campo com seu pai. Aí seu pai vai dizer assim, ó, leva ele para sua mãe. Agora é um mistério profundo, irmão. Nesse versículo, bebê até um pouquinho. Descansar, né, irmão? Serve do suco que está aqui, ele bebe água. Aí o que acontece? A sua mãe pega. Ó, mistério, irmão, mistério de Deus, mistério. Aqui é para pessoas que estão com causa impossível. Aqui agora é para você que está orando há um bom tempo e você está dizendo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Que antes eu orava, acontecia tão rápido. Guarde e preste atenção. A Bíblia diz que os segadores traz a criança, ela pega, coloca no seu colo, sobre os seus joelhos. E do momento que foi entregue a seu joelho até ao meio-dia e nada. Estava onde? Estava onde? Toda a igreja em voz alta estava onde? No joelho. Só que em cima tinha um quarto que foi preparado para o profeta. O homem que estava representando quem? Deus. Não resolve no seu joelho, ela pega e leva para onde? Para o quarto. Ela leva para o... Deus, Ele está dizendo que a tua causa impossível não é para você levar para o homem, é para você levar para Deus, para aquele que está em secreto. A sunamita pega a criança, coloca lá no quarto. Algo que ela preparou para o profeta foi algo que ela estava preparando para ela mesma.
onde iria ser gerado um milagre. Deus está falando contigo. O que você fizer para Deus, Deus vai retribuir em bênção e vitória. Alguém pode olhar para você, pode julgar a sua aparência. Alguém pode julgar a tua aparência, mas Deus te diz assim: Deus não vai pedir licença para resolver o teu problema. Seu clamor subiu, e hora que o Senhor contigo está falando. Ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que te prometeu. Deus vai confundir teu inimigo quando ele pensar que você morreu. Ele vai te ver de posse da vitória, glorificando a Deus. Glorifica de pé, porque o Senhor já resolveu o teu problema. Quem te olhava dizia que não tem jeito, mas Deus desceu para te ajudar. Glorifica de pé, porque o Senhor já reverteu o seu processo, e o que dava errado agora dá certo. Não desista, tente agora que dá. Glorifica de pé, porque aquele que julgou sua aparência, quando te ver vai bater continência, porque o Senhor resolveu te exaltar. Aí a Bíblia diz que agora tão somente a mulher pegou a criança, botou lá, e vai até aonde? Ao profeta, ao homem de Deus que tinha profetizado. A Bíblia diz que ela vai ao jumento, vai chamar o seu servo, vai colocar algumas especiarias, e o seu esposo vai chegar e vai dizer: mulher, para onde é que tu vai? Não é tempo de lua nova para que tu vá até o profeta. Existiam algumas datas específicas que a nação homem ia ter com o profeta, com o sacerdote ou com o rei. Fora disso, fora de algumas datas específicas, não poderia ir. Mas só que aquela mãe vai estar tão somente com o foco na sua vitória, que ela vai passar por essa barreira. Ela vai dizer assim: ó, vai bem para o seu esposo, dentro da sua casa. Ela vai dizer: vai bem. Quando ela vai chamar o seu servo, vai chamar o servo, vai dizer: ó, nós não vamos se constranger no caminho, e nós não vamos parar, nós vamos até o profeta. A Bíblia Sagrada nos relata que agora tão somente ela está indo. O profeta Eliseu olha de longe e vai dizer assim: ó, olha, Geazi, vai até lá, porque eu estou vendo que é a sunamita, e com ela não vai nada bem, e Deus não fez me saber o que ela está passando. Vai lá, pergunta a ela se vai bem com seu esposo, se vai bem com ela e se vai bem com seu filho. A Bíblia diz que Geazi chega diante daquela mulher e diz: vai bem contigo? Vai bem com a tua casa? Vai bem com o teu filho? Quando pergunta do filho, aí fica difícil, né? Que era a causa impossível daquela mulher. Mas ela diz assim: ó, vai tudo bem. Oh, xarai de cupra nagaxanderebia. Sabe por quê, irmão? Porque foi o servo que perguntou. E a questão dela não era para o servo resolver, é para o Senhor resolver. A sua questão, quem sabe muitos é para querer saber o que está acontecendo, para querer saber da sua vida. Quer saber, quer questionar. Muitas das vezes tu está parado e começa a perguntar: o que é que está acontecendo? Como é que está? É porque quer ter conhecimento. Mas aquela sunamita vai olhar e vai dizer: vai tudo bem. A Bíblia diz que ela vai prosseguindo. Quando ela vai chegar diante do profeta, o profeta Eliseu vai dizer: olha, Geazi, pega o meu bordão, vai até a casa de lá da sunamita e coloca sobre a criança. A Bíblia diz que ele pegou o bordão, foi lá e não aconteceu nada. A Bíblia diz que ele volta e diz: ó, meu Senhor, a criança ainda continua no mesmo estado. E a sunamita ali nos pés do profeta Eliseu. A Bíblia diz que Geazi queria tirar, mas só que o profeta Eliseu diz: não tira ela não, deixa ela aí, porque eu sei que ela está amargurada de coração. Aí ela vai dizer: ó, meu Senhor, eu quero que o Senhor vá lá. Existe situação, irmão, que Deus ele não manda anjo. Existe situação que o próprio Deus desce. E Deus ele está dizendo aqui nessa noite que tem causa aqui impossível, que Ele mesmo desceu, que Ele mesmo está descendo para julgar a tua causa e para te dar vitória. Se você querer assim, levanta as tuas mãos para o alto, bate palma e glorifica a Deus. Já estou encerrando, irmão. Já estou encerrando. A Bíblia Sagrada nos relata que agora o profeta Eliseu vai até lá, a casa da sunamita. Quando chega lá na casa da sunamita, ele vai para o seu quarto.
ele vê aquela criança. A Bíblia diz que ele agora vai, deita sobre aquela criança, faz o mistério de Deus sobre aquela criança. A Bíblia diz que aquela criança veio fôlego de vida, aquela criança foi e voltou à sua vida, então somente foi entregue nas mãos da sua mãe. Deus, ele está dizendo que tem pessoas aqui que você perdeu algo e Deus vai trazer de volta e vai entregar nas tuas mãos para tu saber que Ele é Deus e que Ele está falando nesta noite para contigo, e a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Quem crê assim, levanta tuas mãos para o alto, bate palma e glorifica a Deus. Aí a Bíblia diz que aquela família voltou à alegria. Tem pessoas aqui que a sua família era alegre, você era alegre, você tinha motivo de sobra para se alegrar, mas a tristeza veio, invadiu o teu coração, e você olha para a sua família, você diz assim: meu Deus, não poderia ser como era antes. Deus, ele está dizendo que pelo seu intermédio, você liberando palavra de vitória, você mesmo profetizando a sua vitória. Eu estava conversando com o apóstolo hoje pela tarde, e ele deu assim uma palavra, uma palavra firme, porque muitas das vezes é você que tem que chegar dentro da sua casa e profetizar vitória, profetizar alegria, profetizar salvação. E não olhe para a sua vida com um olhar de desespero, não. Podemos observar que a sunamita não teve nenhum desespero, a ponto de que desde dentro da sua casa ela estava dizendo que vai bem. Quando ela foi pelo caminho, ela disse: vai tudo bem. Em outras palavras, irmão, quando você sair de dentro da sua casa para você vir até a casa de Deus, você já vinha dizendo assim: já deu tudo certo. No meio do caminho já deu tudo certo. E quando você chegar na casa de Deus, você vai dizer: já deu tudo certo. Quem crê que já deu tudo certo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, bate palma e glorifica a Deus. Oh Espírito Santo da verdade, oh Deus de poder, Deus de graça, Deus de glória. Olha Deus, nessa noite aqui Deus ele cortou laço de morte. Nessa noite Deus ele fechou sepultura. Oh xarai de cobra nagaxandereba. Olha, já me diz a voz do Espírito Santo, já vou passar, que aqui no nosso meio tem uma pessoa, que dentro da sua casa tem uma pessoa, essa pessoa é jovem e dá muito trabalho. Quando sai de dentro da sua casa, você só lembra assim, ó: parece que eu vou receber uma má notícia. Quem é esta vida que está aqui nessa noite? Quer tomar posse da vitória? Não se demore, porque eu sou rápido, tá bem, irmão? Você está aqui nessa noite, você está no nosso meio. É alguém de dentro da sua casa, da sua família, que é jovem, e quando sai você fica preocupado. Não só você, como a família toda fica preocupado quando está fora de casa. Quem é esta vida que está aqui nessa noite, quer tomar posse da vitória? Ou o Espírito Santo ainda não é abençoada, não testifica, pode ser, mas tome posse pela fé. A pessoa revelada não levantou a mão. Essa pessoa é jovem, e para você saber que Deus está falando contigo, é do sexo masculino. E Deus tem algo para falar mais profundo. Fica de pé, abençoado, fica de pé. Olha, Deus fala para contigo que faz 4 dias que saiu de casa, ia descer a sepultura. Deus fechou a sepultura. Eu vejo assim, Deus me revela que alguém queria tirar a vida. Não sei por qual motivo, mas alguém ia tirar a vida. Já estava com a arma na mão. Mas só que no momento diz assim: ó, ele está ali, eu vou fazer. Deus chegou no coração e trancou, diz: você não vai fazer não. Você não vai fazer não, você não vai fazer não. Ó, Deus, ele está dizendo que ele ouviu a tua oração, cortou o laço e fechou a sepultura. A igreja bate palma e glorifica a Deus. Oh, xarai de cobra nagaxanderébia. Esse abençoado aqui, ó, no momento da primeira oração que o apóstolo estava orando, eu estava ali de pé. Deus, ele me trouxe até a ti, me fez colocar uma mão no teu peito, outra mão nas tuas costas e descer na sua coluna. Porque me diz a voz do Espírito Santo que ia acontecer um acidente contigo, e tu ia tão somente parar em emergência. Da emergência ia para o hospital, ia fazer uma cirurgia que ia ser na coluna. Mas só que o meu Deus, ele está dizendo que ele jogou a paralisia por terra nessa noite. Tu ia parar em uma cadeira de roda, mas Deus, ele está dizendo que muito cumprido é a tua caminhada. A igreja bate palma e glorifica a Deus. Me diz a voz do Espírito Santo que aqui em nosso meio me tem uma pessoa, uma pessoa, pode ter até mais, mas Deus está me revelando uma, que de vez em quando você fica tonto.
vez em quando você está em pé e você fica tonto. Há uma tontura. Quem é essa pessoa que está aqui no nosso meio? Deus deve ter algo mais profundo para falar. É livramento. Eu vejo nessa noite livramento, e livramento de morte. Quem é essa pessoa que está no nosso meio? Você está em pé, aí vem aquela tontura, você fica tonto. Quem é essa pessoa? Deus deve estar falando, fica de pé. Deus está falando contigo que a próxima tontura que ia acontecer não vai mais. Ia ser fulminante. Tu ia cair, ia bater com a cabeça e não ia ter ninguém por perto. Se tivesse, poderia até socorro, mas não ia ter ninguém por perto. Deus deve estar dizendo que Deus deve estar prolongando os seus dias de vida nessa noite. A igreja bate palma e glorifica a Deus. Oh Espírito Santo. Aqui em nosso meio me tem uma pessoa que a sua pressão de vez em quando sobe e você fica preocupado. Que essa pessoa que está aqui no nosso meio, a sua pressão sobe, ainda não é abençoada, toma posse pela fé. E você chega a ficar preocupado. Quem é essa vida que está aqui nesta noite ainda não é abençoada, não é toma posse pela fé, aqui varam lá atrás. Oh Espírito de Deus, não tão somente Deus deve estar equilibrando a tua pressão, mas me diz a voz do Espírito Santo que Deus também está indo no teu sangue. Quem conhece a hemodiálise? Hemodiálise conhece, né? Deus ele me revelava que ia acontecer algo no teu sangue, que tu ia ter que passar por uma hemodiálise, ia ficar lá dentro do hospital, não ia sair mais com vida, mas o dono da vida chegou primeiro e colocou a gota do sangue dele no teu sangue. A igreja bate palma e glorifica a Deus. Me diz a voz do Espírito Santo que aqui em nosso meio me tem uma mãe, uma só, pode ter até mais, mas Deus está me revelando uma mãe que você tem dado conselho à sua filha, é filha, não é filho não, sexo masculino, você tem dado conselho, mais conselho, mas parece que não ouve. Quem está mãe? Deus deve ter uma palavra para alegrar o teu coração. Ainda não é abençoada, sim. Ó Deus, fala para contigo que tu dá conselho, parece, mas não é. Escuta, guarda, não te diz nada, mas tem o temor de Deus no coração, porque é vaso escolhido desde o ventre. Xarai de cobrar na gachanda. A nossa irmã Sabrina fica de pé, abençoada. Oh Espírito de Deus, vem aqui à frente. Oh xarai de cobrar na gachanda. Oh Espírito de Deus, tu sabe que Deus ele tem um chamado grande, e tu sabe que tu não pode correr do chamado, porque me diz a voz do Espírito Santo, assim como Samuel, ele não entendia, mas Elias experiente estava do lado dizendo: Samuel, quando Deus te chamar, se volta para ele, Samuel, se estende para ele, Samuel. Porque me diz Sabrina nessa noite, sempre irmão, Sabrina era bem menorzinha, 4 anos, né, irmão? Eu andava no carro com a apóstolo, ela não lembra não, porque é tempo. E eu cantava o corinho, o corinho tinha um refrão que dizia: Santo és, Santo és. Aí toda vez que ela me via, irmão, eu não falava nada, ela dizia: Pastor Mário, Santo és, tocava de mim e dizia: ó Deus, fala para contigo. Eu vi assim como se tivesse algo assim preparado não por Deus, mas pelo inimigo. Preparado pelo inimigo, que vinha até a ti, era um prato, mas Deus está dizendo que Deus deve ter uma mesa, Deus deve ter um banquete. E vinha assim como se fosse um prato assim, ó, para me tirar da presença de Deus. Oh Espírito Santo, oh Deus de poder, Deus de graça, Deus de glória, Deus deve estar dizendo que o que tem para ti é preparado por Deus. É preparado por Deus. Porque me diz a voz do Espírito Santo assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e quem o conhecerá? Há caminho aos homens que parece que é bom, mas é caminho de morte.
Deus ele diz assim, ó, tem dois caminhos. Tem o caminho de cima e o caminho de baixo. Escolhi, pois o de cima, que é o caminho de vida, para a fim de evitar o de baixo, que é o caminho de morte. Aí Deus ele diz, que coisa diante de vós, a bênção e a maldição. Aí Deus dá um conselho, escolher, pois a bênção, para que possa prolongar os seus dias de vida. Ó, Deus ele está me dizendo assim, ó, eu vou ser logo direto. Que ia vir alguém, eu vi assim como se fosse um homem, sim, um rapaz. Vinha, dava palavras, a palavra ali balançava. Tu ia assim como se fosse aceitar o convite. Olha, a tua vida ia ser marcada. E tu nunca mais ia ter paz durante os seus dias de vida. O teu coração ia viver angustiado, ia viver travado. Mas Deus, como te ama, zela pela sua vida. Deus, Ele quer que você atenda o chamado dEle. Porque quando tu aceitar o chamado dEle, o que o teu coração pedindo, da maneira que tu descreveu, Deus, eu quero a minha vitória assim, 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 Deus vai fazer acontecer. Mas Deus está dizendo que sem Ele, tu não consegue. Oh Espírito Santo, quando Deus te chamar, sabe, diga assim, ó Deus, eis-me aqui. Porque o que Deus Ele tem para a tua vida é coisa grande. Eu vejo assim, ó Deus, ó, por intermédio do mistério que Ele tem na sua vida, Deus se levando assim, ó, por vários lugares assim. Eu vejo Deus assim na sua caminhada, assim, ó. Tu dizendo assim, ó Deus, eu quero ir para tal lugar e ir. Deus te dá a condição para você ir. Ó Deus, eu quero ir para tal lugar e tu ir. Tu diz assim, Deus, eu quero ir para tal lugar e ir. Porque o dono doido da prata, Ele está dizendo que vai descer sobre a sua vida. E Ele vai alegrar o teu coração. Nessa noite, Ele está tirando uma angústia de dentro do coração. A irmã Thaís, por gentileza, abençoada. Dá um abraço. Oh, xarai de copre anagachanderebe anagachandarábia. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Abençoado aqui, ó, que está ali no computador, né? Computador. Ó, Deus, Ele está dizendo que Deus, Ele vai fazer. Deus, Ele está dizendo aqui nessa noite que muitas vezes tu tem assim, algo assim para conversar, tu fica assim procurando alguém para conversar, não tem. Deus está dizendo que Ele senta do teu lado e da tua idade, Deus, Ele te escuta. Deus, Ele está dizendo que tu não está sozinha, não. Eu vejo assim uma tristeza no teu coração por algo que aconteceu um bom tempo, que te abateu e vem acompanhando a tua trajetória, entristecendo o coração. Deus, Ele está dizendo, não, alegra o teu coração, porque a alegria do Senhor é a tua força. Nessa noite, Deus, Ele está te fortalecendo, está te dando graça. E Deus, Ele está dizendo que tu é um instrumento na mão dele. Tu não sabe, mas tu, quando tem assim desenvolvido assim o teu talento para Deus, existe vidas que está aí sentada aí, ó, que recebe uma alegria que tu nem sabe, que sai daqui, ó, alegre. Então somente assim quando Deus te usa. A igreja bate palma e glorifica a Deus. Oh, Espírito Santo. Ó, tem uma pessoa aqui no nosso meio. Já estou encerrando a revelação, já aguardo o servo e a serva do Senhor, não sei, né? O apóstolo. Que você olha para a situação assim da sua vida, dentro da sua casa, até mesmo para os seus familiares. E você tem dito assim, ó, palavra negativa. Não vou dizer nem quais palavras são. Não são boas. Palavra negativa. Mas Deus, Ele está dizendo assim, ó, profetiza vitória. Porque quanto mais você fala a palavra negativa, a coisa está piorando. Mas Deus, Ele está dizendo assim, ó, profetiza. Profetiza que Deus vai fazer o rebuliço. Tem pessoas aqui que você está passando um rebuliço. Esse rebuliço não é um adversário, não. Esse rebuliço é causado por Deus. Domingo eu vou ministrar sobre essa palavra. Se você estiver aqui, vai receber. Ó, me diz a voz do Espírito Santo, a última revelação. Que aqui em nosso meio tem duas pessoas que você está intercedendo em prol de alguém da sua vida, para você pedir que Deus venha libertar. Duas pessoas. Depois que você levantar as mãos, eu vou completar a revelação. É a mesma situação, a mesma oração. Você está pedindo para que Deus venha libertar aquela vida. Que essa pessoa é uma, quem é a outra? Duas. Só que você está pedindo a Deus, ó, guarda bem, com cuidado, bastante cuidado. Jeremias 18, o vaso estava na mão do oleiro, e o oleiro disse que o vaso quebrou. Na mão do oleiro, estava na mão, né? Ele já foi dito que Isaías 43, né? Está nas minhas mãos, ninguém pode escapar. Deus, Ele está dizendo, ó,
que quando ele começa a trabalhar, aí vai passando por um processo, vocês pedem, Deus tenha misericórdia. Aí Deus ele cessa de trabalhar. Olha, Deus ele fala para vocês duas nessa noite, ó, se for para amassar, deixa que Deus ele amassa com carinho. Deus ele vai apertar, Deus ele está apertando. Se for para quebrar, deixa que ele quebra, mas ele vai fazer algo novo para a glória do nome dele. Tem pessoas aqui no nosso meio que o caminho você passa, aí você vê o seu ente querido lá com um copo de bebida na mão, né? Você vê com um cigarro na mão, entristece, abate teu coração, abate tua alma. Deus está dizendo que Deus ele vai trocar o copo de bebida e o cigarro por um microfone para glorificar a Deus, e o copo de bebida, o cálice da Santa Ceia. Deus vai fazer um milagre acontecer. Amém, irmão? Que o Espírito Santo continue falando de uma maneira especial a cada coração. Peço perdão aos irmãos, né? Devido ao horário, 10h11, eu também não sei, né? Como é aqui o mistério de Deus. Mas o apóstolo disse, fica à vontade, né? A Bíblia diz que onde é o Espírito de Deus há liberdade, mas tudo com ordem e com decência. Amém? Então o Espírito do profeta é sujeito ao profeta, e assim eu já guardo o homem de Deus, né? Que vai assim fazer a oração da fé, dar os avisos da obra de Deus. Amém? O apóstolo Hamilton, né? Companheiro, amigo. Amém, irmão? Ele assim ligou para mim e eu aceitei assim o convite. Estou aqui, né? Estou de férias, né? De férias entre aspas, né? Tirei o tempo das férias para estar servindo ao Senhor. Sempre estou pregando lá em Salvador, sempre está chegando mensagem, não sou só amigo, como para a serva do Senhor também. Aí tem chegado, agora mesmo chegou 3 mensagens, né? Para que os irmãos lá dos cultos lá, principalmente culto de libertação, ou ciclo de oração, dizem assim, o pastor Mário, meu irmão, me socorre. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui, mas graças a Deus que nos dá a vitória, amém? Receba o ungido de Deus, serve o Senhor com as palmas que glorifica a Deus.